A conspiração contra a juíza Biedma para salvar o irmão de Pedro Sanches. Vamos começar! Boa noite a todos e bem-vindos a mais uma edição de Medidas Cautelares. E muita atenção, porque temos mais informações sobre a conspiração da cloaca de Pedro Sanches, que queria conspirar contra nada mais, nada menos do que a juíza de Badajoz, Beatriz Biedma, enquanto investigava David Sanches, irmão de Pedro Sanches, por crimes de prevaricação e tráfico de influência. Vamos revelar qual era o plano secreto, o plano oculto da cloaca. A socialista queria neutralizar a juíza Beatriz Biedma, e isso passava nada mais, nada menos do que por trocar o advogado de David Sanches, como vocês estão ouvindo. Vamos compartilhar essa informação como sempre fazemos, mas antes, se ainda não fizeram, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares, que já estamos quase com 141 mil inscritos. E já temos na tela a informação que revelamos, que é de uma gravidade enorme, como estava sendo construída. Conspirando contra a juíza Beatriz Biedma para salvar David Sanches, o irmão do presidente do Governo da Justiça. E aqui vocês têm uma fotografia de David Sanches durante o julgamento realizado na Tribunal Provincial de Badajoz. E atenção à informação que revelamos. A cloaca do PSOE tentou impor o advogado Luiz José Sáenz de Tejada como defensor do irmão do presidente do governo, Pedro Sanches. Como revelou o Liberdade Digital e Medidas Cautelares em junho do ano passado, Sáenz de Tejada conspirou contra a titular do Juízo de Instrução número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, em plena investigação do caso David Sanches. O empresário Joaquim Parra depôs na semana passada como testemunha durante pouco mais de uma hora perante o titular do Juízo Central de Instrução número 5 da Audiência Nacional, Santiago Pedraz, no âmbito do esquema das cloacas do PSOE. Parra revelou os planos dessa cloaca para impor Sáenz de Tejada como advogado de David Sanches. Fontes jurídicas consultadas afirmam que Parra assegurou ao juiz que a operadora política do PSOE, Leire Dias, lhe transmitiu que o plano da máfia socialista para neutralizar o juiz Biedma passava por impor Luiz José Sáenz de Tejada como advogado de David Sanches, em vez de seu advogado Emílio Cortés, considerado um advogado próximo ao Partido Popular. Parra afirmou ao juiz Pedraz que, segundo Leire Dias, David Sanches discutiu com seu próprio irmão, Pedro Sanches, por esse assunto e se recusou a substituir seu advogado Emílio Cortés, em quem confiava plenamente por Sáenz de Tejada. Acrescentam, as mesmas fontes do caso consultadas apontam que a máfia socialista pretendia colocar Sáenz de Tejada como advogado do irmão do presidente do governo para depois tentar pedir a suspeição da juíza Biedma, no caso. Por quê? Porque Sáenz de Tejada foi afastado da carreira judicial, está expulso da carreira judicial. E agora é advogado após ter sido condenado pelo Tribunal Supremo por um crime de violência psicológica contra sua ex-mulher. A própria juíza Biedma teria participado da investigação do seu caso e, com essa desculpa, o próprio Sáenz de Tejada tentaria recusá-la, já sendo o advogado de David Sanches, por inimizade manifesta. Vale destacar que Sáenz de Tejada chegou até mesmo a tentar ingressar no caso de David Sanches como acusação popular. Ou seja, o esquema não conseguiu o que queria, não impuseram Sáenz de Tejada como advogado de David Sanches no lugar de Emílio Cortés, e Sáenz de Tejada tentou ingressar como acusação popular no caso do irmão, e obviamente a juíza Biedma indeferiu seu ingresso. Posteriormente, Sáenz de Tejada chegou até mesmo a pedir a suspeição da própria magistrada e apresentou denúncias contra a juíza perante a Procuradoria-Geral do Estado. Esse foi, então, o assédio que tentaram fazer contra a juíza Biedma, que foi feito contra a juíza Biedma, após não terem conseguido se infiltrar no caso de David Sanches para neutralizar esse processo. David Sanches foi finalmente processado pela juíza Biedma e levado a julgamento. E, de fato, ele foi julgado pela Audiência Provincial de Badajoz
por supostos crimes de prevaricação e tráfico de influência, junto com o ex-presidente socialista da Diputação de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, e outras 9 pessoas. Mas o depoimento de Joaquim Parra diante do juiz Pedraz trouxe muito mais à tona. Em seu depoimento na semana passada, o empresário Joaquim Parra afirmou diante do magistrado da Audiência Nacional, Santiago Pedraz, que foi Leire Dias quem entrou em contato com ele e que ele nunca pediu nada a ela. Segundo Parra, a articuladora socialista lhe disse em uma de suas conversas, referindo-se a Pedro Sanches, que quando ofendem sua esposa e seu irmão com a polícia patriótica, com a máfia do PP, é preciso tomar providências. O empresário também afirmou em seu depoimento como testemunha que Leire Dias lhe disse que tinha acesso a promotores. Além disso, durante seu depoimento na Justiça, Parra também foi questionado sobre um favor para que o prefeito de Dos Hermanas, Sevilha, o recebesse por um assunto relacionado a alguns terrenos que o próprio Parra possui nessa cidade. Ele reconheceu que falou com Leire Dias para que o prefeito o recebesse e que Leire Dias lhe disse que, nessa reunião, especificasse que estava indo em nome de Santos Serdã, então secretário de Organização Socialista. Por outro lado, durante seu depoimento, Parra também afirmou que o submundo do PSOE queria que ele trocasse seu próprio advogado, que é José Antônio Choclan, o advogado de Aldama, para que fosse defendido por um advogado pró-PSOE, especificamente pelo chamado advogado das cloacas, Jacobo Teigelo. E essa é a informação. Embora tenhamos revelado que o submundo do PSOE manobrou para tentar impor o ex-magistrado Luiz José Saez, de Tejada, como advogado de David Sanches. Segundo declarou o empresário Joaquim Parra, diante do juiz Pedraz, Leire Dias lhe contou que Davi Sanches discutiu com seu irmão Pedro Sanches, porque Davi Sanches não queria trocar seu advogado. Emílio Cortés por Luiz José Saez de Tejada. Posteriormente, Saez de Tejada tentou ingressar no processo de David Sanches, no processo do irmão do presidente, como acusação popular. A juíza Viedma rejeitou e Saez de Tejada denunciou a juíza Viedma à Procuradoria-Geral do Estado, com o objetivo de neutralizar a magistrada e desmontar a investigação contra o irmão de Pedro Sanches. Esta é a informação que temos, que revelamos. E claro, continuaremos trazendo qualquer novidade que surgir sobre esse caso dos porões do Partido Socialista, que, como já disse tantas vezes, são os porões de Pedro Sanches. Vocês já sabem que nestes dias haverá depoimentos cruciais diante do titular do Juizado Central de Instrução número 5 da Audiência Nacional, Santiago Pedraz, relacionadas justamente com esse porão socialista. E qualquer novidade vocês terão aqui no Medidas Cautelares. Encerramos por aqui esta edição do Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado do vídeo e que deixem suas opiniões sobre o esgoto do PSOE, sobre o esgoto de Pedro Sanches. Vejam até que ponto o esgoto estava manobrando para conspirar contra a juíza Viedma, porque ela era a magistrada que estava investigando o irmãozão, o irmão de Pedro Sanches, Davi Sanches. Os tentáculos do esgoto, infiltrados na Guarda Civil, na promotoria, até mesmo tentando neutralizar os juízes independentes. Deixem suas opiniões. O que vocês acham dessa última informação? Já sabem que podem compartilhar o vídeo com quem quiserem. Familiares, amigos e colegas de trabalho. Com quem vocês quiserem. E claro, continuem apoiando Médias Cautelares, tornando-se assinantes e sócios. Vocês já sabem que podem se tornar sócios como os escolhidos por menos de 4 euros por mês, ou como os supremos por menos de 8 euros por mês. Também podem fazer contribuições via Bizum, nos 627.556.370, repetimos, 627.556.370, já estamos preparando as novidades para a próxima temporada de Medidas Cautelares. O mais importante, como sempre, eu digo que essa informação chega a todo mundo, porque informação é poder. Até breve.